Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo marcante por aqui. Tem sido já tradicional dentro desse período aí de quarentena, esses vídeos sobre jogos importantes da história do futebol. Conto com os comentários de vocês. Se inscrevam aqui no canal também, é sempre importante. Clica aqui embaixo, só para se inscrever é fácil. Depois você pode ativar aí o sininho para ficar sabendo a notificação quando tiver vídeo novo aqui também. E claro, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí no vídeo e o seu comentário também sobre essa final, que é uma final que Brasil e Argentina, né, mexe com muita gente, fica muito marcado na memória para muita gente. E foi um período ali de vários jogos, aliás, eles já estão aqui no canal também, muitos deles, né, esses duelos entre Brasil e Argentina. Então, teve Brasil e Argentina na final da Copa das Confederações em 2005, na final da Copa América em 2004 e na final da Copa América em 2007. Então, foram vários ali num período curto de tempo e com histórias muito particulares, né? Então, cada vídeo, obviamente, vai falar sobre um deles, alguns já estão publicados, outros ainda serão, e você pode deixar sugestões aí de outros jogos também. Então, vamos falar desse de 2007, a final da Copa América. E foi uma Copa América que teve como particularidade aí, né, a questão do Brasil não contar com seu elenco principal. Então o Brasil não estava com todos os seus principais jogadores, longe disso, tinha uma seleção alternativa, enquanto a Argentina estava com uma seleção muito forte. E a Argentina faz um torneio muito bom também, atropelando seus adversários do início ao fim praticamente. E quando a gente olha para as escalações, a gente vê uma Argentina no papel muito forte, o time do Alf Basílio, né, nessa ocasião, né? Mas era uma Argentina extremamente forte, inclusive com um banco com muitas opções importantes. Na final, o Crespo não joga, até porque ele tinha se machucado no início da competição, ainda na fase de grupos, né? Então estava se recuperando ali, fica no banco de reservas na decisão, mas a escalação é muito forte quando você olha no papel, olha para os nomes, olha para a carreira, enquanto a escalação do Brasil é uma escalação que deixa claro no papel que se tratava de um time alternativo, sem as principais estrelas do Brasil. O grande nome do Brasil no torneio foi o Robinho, que era realmente a estrela que surgia dentro desse período no futebol brasileiro para ser, nessa época, né, ao lado do Kaká. O Kaká era a principal estrela da seleção brasileira. Nessa época, se a gente for pensar que 2007 foi o ano do Kaká melhor do mundo, mas o Robinho era quem aparecia ali como a sensação do futebol brasileiro para se tornar um sucessor depois, para virar uma nova referência da seleção brasileira, pelo menos era o que se imaginava naquele período. O jogo em si, curiosamente, está longe de ser dos melhores. O jogo não é grande coisa, não é um jogo marcante pelo que foi em campo. É um jogo marcante muito mais pela circunstância, pela forma como a Argentina entrava como ampla favorita e pela forma como o Brasil sai como campeão com 3-0, conseguindo uma bela de uma vitória, um belo de um placar. Então essas duas coisas acabam se contrapondo aí, o que torna esse jogo extremamente marcante, porque não foi o caso de uma grande atuação ou de um futebol brilhante e empolgante, mas foi sim um caso de um time que conseguiu aproveitar esse status de azarão para a final, para usar o que tinha de muito forte dentro da era Dunga, no caso do Brasil, que era uma organização defensiva para explorar contra-ataques, para acelerar. E nesse jogo especificamente não é nem que o Brasil tenha sido aquele rolo compressor em contra-ataques, não era o caso. Os contra-ataques mesmo só vão aparecer com maior frequência já depois do 3-0. Então não é nem o caso de um jogo com um desenho tão claro assim e que um time acaba atropelando o outro. Mas isso não tem nada a ver com o que o Brasil conseguiu conquistar, né, em termos de título, em termos de superar as adversidades na questão de escalação, até de suspensão, não contava com o Gilberto Silva na decisão também, depois ainda perderia o Elano dentro do primeiro tempo. Então é um jogo em que a Argentina toma a iniciativa e era o que todo mundo imaginava que aconteceria. O time da Argentina com o Verón à direita, Cambiasso à esquerda, Mascherano por dentro. Não eram laterais que se projetavam tanto, né? Então principalmente o Renzi na esquerda não tinha tanto esse perfil, o Zanetti ainda se mandava um pouco mais, mas acabou travando uma batalha ali que era importante com o Robinho, que faz uma final bem discreta para a Copa América que ele fez, para o nome que ele era dentro da seleção. A final foi bem discreta, mas é um jogo em que a Argentina tenta ditar o ritmo, com o Riquelme à frente desse trio de meio-campistas, né? O quarteto de meio-campo é muito forte e ainda tem Messi e Tevez no ataque, com outras alternativas no banco, como o Aimar, que entraria depois também, entre outros bons nomes que fizeram parte desse grupo na Copa América também. Então você olha para o banco, tem Palácios, tem Diego Milito, são algumas das alternativas da Argentina nesse período. Então, naturalmente, a Argentina é quem tenta ditar o ritmo da posse de bola. O Brasil tem como grande mérito o fato de conseguir se proteger bem, mesmo
sabendo que a Argentina rondaria mais o ataque. Então é um Brasil que marca a partir dos seus homens de frente e marca a partir de um 4-2-3-1 um pouco torto, era a forma como o Brasil se espalhava em campo na era Dunga. Esse torto não é uma crítica, era uma questão de funções mesmo, porque são dois volantes, nesse caso Mineiro e Josué. Pela direita, o meio-campista fica um pouco mais, preenche mais o meio, era o Elano. Pelo lado esquerdo, é um segundo atacante, é um ponta, com liberdade, era o Robinho, para ser esse segundo atacante, próximo do Wagner Love. E por dentro, nessa figura do 10, desse meio-campo que a gente pode misturar entre um 4-2-3-1 e um losango, se a gente tratar o Robinho como meia pela esquerda ou o segundo atacante, mas essa figura do 10, embora não fosse essa característica individual dele, era o Júlio Batista, que acaba sendo um dos grandes nomes do Brasil na final. Até porque é quem abre o placar também, mas mais do que isso, é porque encaixava muito bem com essa ideia, né? De ocupação de espaços no meio-campo, de força física para combater um adversário mais técnico, melhor tecnicamente, melhor individualmente, como era a Argentina. Então o Júlio Batista ajudava a encorpar o meio e nas saídas tinha muita potência para arrancar, se projetar, botar na frente, e ele ganha e gera bons contra-ataques assim. O próprio primeiro gol sai muito cedo no jogo, né? E é um gol que surge de uma bola longa do Elano, que consegue encontrar uma diagonal muito longa para o Júlio Batista lá na ponta esquerda, receber, trazer para a perna direita e acertar um golaço, um chutaço, sem reação para Bondancieri no lance. Então o Brasil muito rapidamente abre o placar. E isso, claro, mexe com o panorama do jogo. A Argentina já queria ter a iniciativa e já teria a iniciativa, só que ela passa a ter a pressão de estar atrás no placar. E o Brasil fica mais confortável por poder e por saber que, agora mais do que nunca, era totalmente coerente com o placar e com as características dos dois times que o Brasil se fechasse um pouco mais e esperasse para sair rápido. E é exatamente o que começa a acontecer. Não que o Brasil tenha criado em contra-ataques, mas também não sofreu tanto assim. A Argentina tem algumas situações, chega a ter um chutaço da entrada da área que acerta a trave e seria um golaço. Depois chega a ter uma outra finalização também com o Riquelme, e aí quem aparece é o Doni para fazer boa defesa, né? O Doni foi o goleiro na Copa América. Então o Brasil tem alguns sustos e a Argentina ronda a área, tem o Messi no primeiro tempo participando, caindo pelos dois lados do ataque, mas bastante pela ponta esquerda também, com essa liberdade para circular próximo do Tevez e tentar arrancar. O Riquelme era esse centro de criação, era o ponto de referência no meio-campo. O Verón faz uma partida já bem mais apagada. Agora, na questão de infiltrar, entrar na área, ali o Brasil protegia bem. E aí entra o destaque para os dois volantes do Brasil e para o Juan, mais uma vez fazendo uma boa partida, como tantas que ele fez com a camisa da seleção brasileira. Então o Brasil consegue se sustentar sem sofrer tanto, embora tenha corrido sim riscos. Vem a lesão do Elano, que tinha entrado para fazer esse lado direito do meio-campo e encaixava muito bem dentro dessa ideia de jogo, né? De proteção pela direita, ajudando a encorpar o meio, mas também de qualidade técnica e fôlego para sair, para se lançar. E quem entra é o Daniel Alves, que também entraria para ser um protagonista no jogo, viraria um personagem muito importante. Porque o jogo até ficou arrastado, sem grande emoção, sem grande chance, sem grande qualidade até, durante a maior parte dos 90 minutos. Mas logo depois da entrada do Daniel Alves, o que acontece é uma saída do Brasil em que o Daniel Alves se projeta pelo corredor direito, né, não jogando como lateral e sim como esse meio campista à direita, e aí ele se projetando acaba gerando cruzamento para o gol contra do Ayala. Uma infelicidade do zagueiro da Argentina e que faz a Argentina praticamente desmoronar mesmo no jogo, porque com 2-0 não era nem que o Brasil tivesse criado para isso, mas também não estava sofrendo para imaginar que a Argentina teria grande força para voltar para o jogo. Então continua sendo um jogo sem grande emoção, com uma qualidade abaixo do esperado, o que era bom para o Brasil, que era o time inferior na teoria, que era o azarão dentro dessa disputa, mas que via o favorito, ou a favorita Argentina, não render tudo que podia, também por méritos do Brasil nessa ocupação de espaços, nesse papel defensivo. E o terceiro gol mais tarde sairia de novo em contra-ataque. E aí com o Wagner Love iniciando a jogada, ele já tinha participado do primeiro gol, roubando a bola no meio campo também, mas é o Wagner Love se projetando para acionar o Daniel Alves, entrando na ponta direita para finalizar e completar para o gol. Então é um jogo muito das transições, um jogo que encaixava com essa característica da seleção do Dunga. Não foi um Brasil que tentou tomar a iniciativa, não foi um Brasil que controlou o jogo com a bola, mas foi um Brasil que, de certa forma, conseguiu controlar o cenário do jogo, porque esteve na frente desde o início, não chegou a ser massacrado por uma Argentina que era melhor, então conseguiu reduzir, contornar ali os riscos que o adversário poderia representar e ainda teve o mérito de ser muito preciso, né, nos momentos em que encaixou contra-ataques. E aí chega um 3-0 que era, assim,
um placar bastante exagerado para o que foi o jogo, mas depois do 3-0 o contra-ataque fica até mais escancarado e o Brasil passa a encaixar algumas saídas rápidas que até poderiam ter sido melhor aproveitadas também, porque até teve espaço para isso, teria um espaço até para um quarto gol depois. Então, longe de ter sido uma atuação de gala, empolgante, brilhante do Brasil, mas foi uma atuação muito correta num jogo em que o Brasil precisaria ter muito mais essa disciplina e organização para se segurar diante de um adversário melhor, e ainda saiu com um resultado que era muito difícil imaginar antes da bola rolar, um 3-0 para cima de uma Argentina que de fato era superior quando a gente faz a comparação entre as equipes, mas na decisão da taça, a taça foi com a seleção brasileira, com esse 3-0 na final da Copa América de 2007, e, claro, depois seguiria o trabalho do Dunga, que teve bons momentos baseados justamente nessas características até que eu citei aqui, muito esse perfil de um time que sabia se defender, ser sólido o bastante para se segurar e matar os adversários nos contra-ataques. Essa foi a grande virtude dessa primeira era Dunga como treinador na seleção brasileira, que acabaria ali na Copa de 2010 com a eliminação contra a Holanda, jogo que também tem análise aqui no canal. Conto com os comentários aí de vocês, com a curtida, com o like. Um abraço para todo mundo e até a próxima.